Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje, em cima da mesa para análise, temos a despedida de Pedro Passos Coelho da Assembleia da República. O antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PST renunciou ao mandato e cessa a atividade parlamentar. Ainda o Governo assegura que mantém aumento da TSU dos contratos a prazo em aberto. A Presidente do CDS, Assunção Cristas, defendeu que a descentralização administrativa deve avançar acompanhada dos meios necessários. As famílias portuguesas ganham mais, mas vivem como pobres para pagar os créditos. É o retrato das famílias portuguesas feito pela DECO. No dia também em que se assinala o Dia Mundial das Doenças Raras, o Serviço Nacional investiu quase 90 milhões em medicamentos para doenças raras. São então os temas que temos para análise hoje e comigo em estúdio tenho Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente então, podemos dizê-lo, hoje é o último dia de Pedro Passos Coelho na Assembleia da República. Como é que podemos encarar esta decisão de Pedro Passos Coelho? Não é nova? Não. Olá Helena, boa noite, agradeço o convite para estar presente aqui na RTV, a comentar os temas do dia. Eu penso que Pedro Passos Coelho vai ter um lugar na história, mas para percebermos o lugar que ele vai ter na história, nós temos que recuar. E podemos recuar, por exemplo, a 2009. Em 2009, Pedro Passos Coelho foi eleito líder do Partido Social Democrata, numa altura em que o primeiro-ministro era o engenheiro José Sócrates. O PSD vinha de uma derrota estrondosa, com 29%, em que a candidata tinha sido a doutora Manuela Ferreira Leite, mas que não conseguiu, pelo menos do seu ponto de vista eleitoral, ter o sucesso desejado. Pedro Passos Coelho alcança a liderança do partido, em 2011 consegue ganhar, não com maioria absoluta, mas com maioria relativa, faz uma coligação com o CDS, e penso que este é o ponto fundamental para nós começarmos a falar de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho foi um primeiro-ministro português que iniciou os seus trabalhos de liderança do governo amarrado a um conjunto de condicionantes que adivinham da situação financeira do país. E Pedro Passos Coelho teve que cortar, teve que resolver os problemas de finanças públicas, teve que exigir sacrifícios aos portugueses. Era o contexto social e económico do país na altura. E económico do país, teve que o fazer, e ao fazê-lo todos adivinhavam que passado 4 anos houvesse um desaire eleitoral. Ora, a grande surpresa, e penso que o lugar que cabe na história ao Dr. Pedro Passos Coelho tem exatamente a ver com isso. Eu penso que ele teve o mérito de, com coragem, resolver alguns dos problemas estruturais da economia portuguesa e das finanças públicas portuguesas e conseguiu, por outro lado, obter o reconhecimento por parte dos eleitores. Isto é, ele chega às legislativas e ganha as legislativas. E depois o que sucede é algo que nunca aconteceu na história constitucional portuguesa, é que há uma coligação de esquerda, que forma neste momento uma maioria parlamentar, que Paulo Portas designou e se generalizou como geringonça, e o que aconteceu é que neste momento somos governados. Eu penso que Pedro Passos Coelho se manteve na liderança do PSD durante estes 2 anos, na expectativa, provavelmente, de que pudesse desmoronar-se esta maioria. Não acontecendo, eu penso que ele percebeu que não estava em condições de prestar um bom serviço ao país e depois ao PSD. Eu penso que ele sempre colocou o interesse do país acima do interesse partidário. Aliás, há uma expressão conhecida de Pedro Passos Coelho, utilizada na gíria, o que se lixem as eleições, e ele chegou a dizer isto, e não foi dentro de portas, disse isso para quem quis ouvir, e portanto ele colocou o interesse nacional acima do interesse partidário. Pedro Passos Coelho foi um líder da JST marcante nos anos 90, afastou-se da política, regressou em 2009, foi primeiro-ministro em 2011, afastou-se. E será também este afastamento definitivo, Pedro Neves Sousa? Eu penso que o Dr. Pedro Passos Coelho é um ativo do Partido Social Democrata, é um ativo no panorama político português. Ele, com a idade que tem, pode ambicionar muitas coisas. Desde logo, e fala-se disso, poderá ser um potencial candidato presidencial daqui a uns anos de um espaço de centro-direita. É um nome bem visto dentro do PSD e também é um nome bem visto até por parte do CDS-PP, aliás, com quem esteve no governo. Portanto, eu penso que ele no futuro irá desempenhar um papel importante. Este afastamento é normal. É normal que ele agora se vá dedicar, penso eu, à vida académica e que depois, mais tarde ou mais cedo, ou porque o partido o chama, ou porque ele tem o chamado, entre aspas, bichinho da política, não é? Eu penso que ele poderá eventualmente regressar e se quiser fazê-lo, ele tem condições para isso. Pedro, enquanto presidente do PSD, que assim o foi, Pedro Passos Coelho, como é que vê o desempenho deste papel? O que é que Pedro Passos Coelho deixou no PSD? O que é que fez
pelo PSD durante este tempo? Eu penso que Pedro Passos Coelho, como disse há pouco, entendeu a função partidária como instrumental para servir o país. Eu penso que ele, como é normal, sempre que um partido está no governo, o que sucede é que não existe a mesma dinâmica, a mesma atividade em termos partidários. Todos os partidos passam por isso, nomeadamente os partidos com vocação de poder, como é o caso do PSD e o caso do PS. Quando estão na oposição, têm uma atividade partidária mais ativa, nomeadamente, quando estão na oposição, têm que construir uma alternativa política. Quando estão no poder, o que fazem os partidos, ao fim e ao cabo, é uma manutenção da vida partidária e estão muito mais preocupados com aquilo que é, no caso nacional e no caso de um governo de Portugal, com aquilo que é a liderança dos destinos do país. Como líder do PSD, eu penso que Pedro Passos Coelho nos deixa um legado muito importante, um legado de seriedade, de comprometimento com causas públicas e de sinceridade e frontalidade. Se há coisa que Pedro Passos Coelho nunca poderá ser acusado pelos portugueses e pelos próprios militantes do PSD, é não ter dito a verdade. Aliás, às vezes até foi longe demais, mas ele sempre disse a verdade e, portanto, eu penso que isso é o grande legado que ele deixa e penso que ele já figura nesta fase, apesar de ter saído há poucos dias, já figura na galeria dos grandes presidentes do PSD. O que é que acha agora de Rui Rio à frente do PSD como novo presidente e novo líder? O Dr. Rui Rio inicia claramente um novo ciclo político. O Dr. Rui Rio teve um discurso de ruptura, já há muito que vinha fazendo esse caminho, há muitos anos que o Dr. Rui Rio defende um conjunto de alterações no regime político português, uma reforma profunda ao nível da justiça, defende também políticas de descentralização, chegando até, agora já não, mas inicialmente a falar até da própria regionalização, e penso que ele gerou uma grande expectativa. Penso que neste momento... E gera ainda também. E gera ainda uma grande expectativa. Até mesmo por causa expectativa. do entendimento com os restantes partidos políticos. Sim, eu penso que ele iniciou, digamos, um caminho indicando vários setores onde quer atuar. Como ele disse há poucos dias, isto não é enunciar políticas, isto é necessário apresentar propostas. Eu penso que o exercício da política, sendo bem feito, se calhar se nós não olharmos para aquelas lateralidades, a política é diagnosticar os problemas que os portugueses têm e apresentar propostas alternativas. E o Dr. Rui Rio tem esse desafio, como qualquer líder da oposição, é apresentar propostas alternativas, concretas, que possam suscitar a simpatia e a empatia dos eleitores, que possam, chegado o dia das eleições, confiarem o seu voto nessas propostas. O Dr. Rui Rio tem uma personalidade que todos conhecem, não é... Há muitos também já ambicionava aqui a liderança do PSD. Sim, não é um político, digamos, de meias tintas. Tem uma personalidade que admito que possa gerar amores e ódios, mas é um militante do PSD preparado para estas funções e que gera a tal expectativa por ter um discurso, digamos, quase de ruptura, quase revolucionário, entre aspas, para os tempos em que vivemos. O relacionamento com os outros partidos, a entrada do Dr. Rui Rio e esta aproximação ao PS é uma questão muito interessante. Interessante porque, por um lado, o centro-direita pode se sentir ameaçado na sua autonomia de construir uma alternativa política e frontal ao Partido Socialista, e, por outro lado, também é interessante porque, quanto mais abertura o PS der ao PSD, pode fazer tremer aquilo que é o seu suporte parlamentar através do Bloco de Esquerda e da CDU. E, portanto, o que nós temos neste momento é um jogo político interessante. Temos um tabuleiro político que, após o Congresso do PSD, se alterou, não há dúvida nenhuma. Muito bem. Pedro Neves Sousa, passamos agora então para o próximo tema. O Governo mantém aumento da TSU dos contratos a prazo em aberto. Relativamente a esta matéria, nós temos sempre que recordar que o programa de governo, e aqui voltamos também... O Governo não deixou cair esta proposta? Às últimas legislativas, o programa de governo, como nós sabemos, não é exatamente decalcado do programa eleitoral do Partido Socialista. Isto é, quando tiveram que fazer um acordo parlamentar com as esquerdas, tiveram que fazer um programa político, um programa de governo, que ao fim e ao cabo albergasse algumas dessas propostas. Um desses aspectos que lá estava plasmado era exatamente a questão do combate à precariedade laboral. Ora, o contrato de trabalho a prazo, por regra, existe para cumprir determinados objetivos. Os objetivos que estão na lei são objetivos claros. O uso
que é dado por parte das entidades patronais, muitas vezes, a estes contratos a prazo, é que, por regra, pode não obedecer à lei. E, portanto, o que nós temos neste momento é o seguinte: nós temos um sistema fiscal que funciona e se coordena com a legislação laboral, e nós, quando falamos de TSU, nunca nos podemos esquecer de duas coisas. A TSU é aplicada aos trabalhadores e é aplicada às entidades patronais. Ora, o que era necessário fazer e eu penso que era essa a intenção do Governo, seria nos contratos a prazo, evitando assim a precariedade da relação jurídico-laboral, era aumentar a TSU no sentido de afastar a ideia de contratação a prazo. Isto é, seria quase como dizer às entidades patronais, se contratarem o trabalhador a título definitivo, têm menos carga fiscal. Portanto, era mais ou menos isto que funcionava. Quando eu falo em carga fiscal, estou a falar de descontos para a segurança social, não é? No sentido de finanças. Mas, ao fim e ao cabo, havia mais benefício para as entidades patronais. Mas esta história penso que ainda não chegou ao fim, porque ao fim e ao cabo há uma notícia, depois Houve aqui de facto uma pressão, quer por parte do Bloco de Esquerda, quer por parte do PCP relativamente ao Governo e à TSU. Sim, houve. Mas houve aqui uma cedência do Governo. O que nós temos nos últimos dias surge uma notícia a dizer que o Governo deixou cair esta proposta, aparece o Ministro a dizer que afinal não caiu nada, e depois temos que pensar também que este tipo de questões são debatidas em concertação social com os parceiros sociais. E, portanto, eu penso que neste momento isto é tema porque há notícias sobre isso, e são contraditórias, mas ainda não há aqui uma decisão, digamos, definitiva, uma proposta definitiva. Portanto, o que nós temos neste momento é o Sr. Ministro a dizer que não está nada... Diz mesmo que o Governo não, digamos assim, não voltou atrás e não deixou cair a proposta. Pedro Neves Sousa, tem que existir uma ligação direta entre a contribuição social que cada empresa paga e as suas práticas de rotação dos trabalhadores? Se tem que existir... Sim. Eu penso que sim. Na minha opinião, eu penso que sim. Eu penso que neste momento as empresas têm que olhar para os trabalhadores de uma forma justa. E há bocadinho falávamos até, Dr. Rui Rio, de uma nova forma de fazer política. E penso que nós temos que olhar para os problemas como eles são. E se calhar, neste caso, o que era necessário, e este é o problema que está no ponto inicial, o que era verdadeiramente necessário era haver uma fiscalização dos contratos mais forte por parte daquilo que é a contratação a termo. Isto é, haver uma fiscalização por parte do Estado, através, por exemplo, da ACT, no sentido de verificar se aquela contratação a termo, ou se aquele fundamento que foi utilizado para o contrato a termo é sério ou não é. Se corresponde à verdade ou não corresponde à verdade. Isso é que é absolutamente fundamental, porque há contratação a termo que se percebe. Vamos imaginar, há uma trabalhadora que tem uma gravidez de risco ou que depois tem os dias de maternidade. É óbvio que a entidade patronal tem que suprir essa necessidade e pode contratar alguém para esse período. Vamos imaginar que é um acréscimo de trabalho porque surge um novo cliente numa empresa e então é preciso mais 3 ou 4 trabalhadores durante 6 meses. É óbvio que se pode contratar a prazo. Mas o que nós sabemos é que na prática, e todos nós conhecemos junto dos nossos amigos e da nossa família, muitas vezes a contratação a prazo não é isso. A contratação a prazo é quase uma experiência. Se correr bem, muito bem. Se não correr bem, dá a sua visa ao trabalhador e não renova o contrato de trabalho. E nós sabemos que, e é uma das questões que também se coloca e vai ser debatido na concertação social, é falar disto, falar dos períodos de contratos de trabalho a termo, os períodos de renovação, os fundamentos... E se calhar, e por que não, a própria fiscalização que tem que ser feita a este tipo de contratos. Porque quando nós falamos de uma relação laboral, todos percebemos isto, é óbvio que há uma relação de supremacia por parte da entidade patronal, a vários níveis. E, portanto, é preciso ter sempre alguma atenção quando falamos destas matérias. A TSU pode ser instrumental para resolver estas questões. Agora, é um debate que penso que ainda não está terminado. E está tudo em cima da mesa ainda. Em cima da mesa. Muito bem. Falamos agora da Assunção Cristas, quer descentralização acompanhada dos meios necessários. Que leitura podemos fazer, então, destas declarações de Assunção Cristas? Eu penso que a doutora Assunção Cristas não dá nenhuma novidade a quem está atento à realidade autárquica. Os presidentes de junta e os presidentes de Câmara regem-se pelas atribuições e competências que estão cometidas na lei, mas, para além disso, eles respondem às necessidades da população. Nós temos que perceber uma coisa. Isto é o princípio da subsidiariedade, que até é um princípio comunitário. Quem está mais perto das pessoas
é quem devia ter a competência de resolver os seus problemas, logo que o conseguisse fazer. E, portanto, se nós olharmos hoje, por exemplo, para atribuições e competências de uma junta de freguesia, ficamos por vezes perplexos. Porque temos juntas de freguesia em que temos, provavelmente, o presidente da junta e um funcionário. Mas temos outras juntas de freguesia que têm 40, 50, 60 funcionários por esse país fora. E não podemos comparar uma com a outra. Isto é, o que faz uma junta de freguesia, por exemplo, com 40, 50 ou 60 funcionários num centro urbano, não é a mesma coisa que uma junta de freguesia faz no meio rural, com uma população de, às vezes, 400, 500, 600 eleitores. Mas é preciso também terem mais autonomia. É preciso terem mais autonomia. E depois, se olharmos para as câmaras municipais, acontece a mesma coisa. Há, por exemplo, um trabalho social que é feito pelas juntas de freguesia, quer ao nível de creches, quer ao nível de terceira idade, que é feito também pelas câmaras municipais, que não decorre das suas competências, mas que são necessidades da população. E o que é que fazem os autarcas? Os autarcas, basicamente, resolvem os problemas, criam programas para resolver esses problemas. Agora, o que a líder do CDS chama a atenção é algo de fundamental. É que as juntas de freguesia e os municípios não querem apenas competências e atribuições, querem também orçamento para executar e condições para executar essas atribuições e essas competências. O que nós estamos aqui a falar, quando falamos de descentralização, não confundir com conceitos como desconcentração ou mesmo com a regionalização, que seria algo completamente diferente em termos de organização administrativa, quando falamos de descentralização, neste caso específico que é falado, estamos a falar de competências que são do Estado Central e que passam para as autarquias locais, sejam elas o município ou uma junta de freguesia. O que é preciso? Quanto aos municípios, porque eles estão, por norma, municiados de funcionários com competências técnicas para isso, é preciso que haja dinheiro. É preciso que os seus presidentes de Câmara exerçam essas funções, mas que tenham dinheiro para exercer essas funções. Quanto às juntas de freguesia, o problema é muito mais grave, porque para além do dinheiro, muitas vezes é preciso massa humana. A maior parte das juntas de freguesia, por exemplo, não tem técnicos superiores. Como é que nós podemos, muitas vezes, desempenhar determinadas funções se um presidente de junta não tem um técnico superior jurista, não tem um técnico superior psicólogo, não tem alguém que possa, ao fim e ao cabo, auxiliar-se, do ponto de vista técnico, aquele que é o decisor político, que é o presidente de junta. A questão de descentralização é uma questão que está sempre em cima da mesa e tem estado sempre em cima da mesa. Algumas questões têm entrado em debate. A questão, por exemplo, da gestão ao nível da educação, ao nível de centros de saúde. Há várias áreas em que os municípios poderiam entrar. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo que eu penso que é fundamental para nós percebermos às vezes o que sucede quando existe demasiado centralismo. O centralismo é o conceito oposto ao conceito de centralização. Vou-lhe dar um pequeno exemplo. Em Vila Nova de Gaia, de onde eu sou natural, há uns anos atrás existiam 4 serviços de finanças. 2 serviços na Avenida da República, junto à Câmara, um que fica a 500 metros, e havia um outro nos Carvalhos que servia à parte interior e sul do concelho. O Governo decidiu encerrar um desses serviços. Entretanto, posso-lhe dizer que ao nível da Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal, Câmara Municipal, todos os partidos, por unanimidade, entenderam que, ok, tem que encerrar um, mas não encerrem o dos Carvalhos, porque o dos Carvalhos serve a população sul, por norma tem menos transportes, é mais rural, população mais envelhecida, etc. E temos 3 serviços de finanças que num raio de 500 metros se situam no mesmo sítio. E posso-lhe dizer que, de uma forma cega, o Governo encerrou o serviço dos Carvalhos, comprometendo assim, por exemplo, a própria economia local. Havia o café, havia o quiosque, havia movimentação em torno desse serviço de finanças. Com esta centralização, isto não iria acontecer. Ou poderia até acontecer, mas haveria aqui uma alternativa. Estou a dar um exemplo, por exemplo, do que a centralização pode fazer. Isto é, quem estava em Lisboa, no Terreiro do Paço, não fazia ideia onde é que ficavam os Carvalhos. Provavelmente. Ou não sabia que impacto é que aquela medida iria ter. E, portanto, há determinadas competências, há determinadas resoluções, há determinadas medidas do próprio Governo em que as câmaras deviam ter um parecer vinculativo. E depois há determinadas competências, eu penso que ao nível, por exemplo, da saúde e da educação, poderia avançar-se por aí. Repare, neste momento, as câmaras municipais já tratam das escolas de primeiro ciclo, ao nível das infraestruturas. Daí para a frente não, mas já tratam. Exatamente. Mas não tratam do resto. Muitas vezes as câmaras já têm programas de prolongamentos escolares, mas não tratam do horário escolar, da colocação de professores, de um conjunto de outros aspectos que, mediante algumas condições, sim, poderiam ser tratados pelas autarquias locais, nomeadamente pelas câmaras municipais. Muito bem. Passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos das famílias portuguesas. Ganham mais, mas vivem como pobres para pagar os créditos. É o retrato das famílias portuguesas feito pela DECO.
Como é que podemos encarar, então, este retrato das famílias portuguesas? Eu penso que este retrato é feito, e esta análise tem que ser feita em várias partes. Primeira parte. Há uns anos atrás, e se calhar foi isso que conduziu o país ao estado em que ficou, havia uma abertura muito grande por parte das entidades bancárias ao crédito. Não só ao crédito à habitação, qualquer português tem que recorrer, a não ser ao que crédito tenha... pessoal também. Ao crédito pessoal. E isso fez com que as famílias se comprometessem com um conjunto de verbas que no fim do mês resultavam, e penso eu, o estudo da DECO fala em 70% do rendimento em muitos casos. Exatamente, Ora, é o esforço que de facto aqui fazem. Que implica. Depois tivemos uma restrição muito grande e neste momento temos outra vez uma abertura ao crédito. Ora, o que é que se passa? Eu penso que os portugueses e os próprios bancos têm que começar a refletir sobre esta realidade. Esse estudo da DECO também nos fala, por exemplo, de muitas penhoras. Isto é, há um rendimento do português, vamos imaginar, de 100, mas como ele não conseguiu solver os seus compromissos, não conseguiu honrar os seus compromissos, as entidades bancárias avançaram com penhoras de vencimento e, se calhar, em vez de receber 1.000 euros, já só recebe 800 ou 700. E, portanto, devia diminuir, porque está a pagar não aquilo que tem que pagar todos os meses, mas o que deixou de pagar durante 2, 3, 4 anos. Depois temos outros aspectos. Temos, por exemplo, a questão do desemprego. Há muitos portugueses que assumiram compromissos para pagar a sua casa, para comprar um carro, para ir de férias, para muitas outras coisas. Havia financiamento bancário para quase tudo. E, ao fim e ao cabo, quando ficam desempregados ou quando entram numa situação de precariedade ou arranjam outro emprego, mas recebem menos, o que vai acontecer é que não têm condições para pagar aos bancos. Outra das questões que está também neste boletim da DECO diz respeito à recuperação económica do país, que embora haja esta recuperação económica do país, a situação do sobreendividamento não está melhor. Não, e aqui também há um aspecto político que é interessante. Isto é, muitos portugueses olham para o recibo de vencimento e efetivamente recebem mais do que recebiam no ano anterior. Mas se pegarem na fatura do gasóleo ou da gasolina também vão perceber que pagam mais. Se pegarem na fatura das compras vão perceber que pagam mais. E pode estar a acontecer aqui um fenómeno em determinados casos onde se dá com uma mão e se tira com outra. Isto é, efetivamente há mais rendimento disponível, mas as necessidades básicas, já não vou a outras, mas as necessidades básicas que existem fazem com que as pessoas também gastem mais. Isto faz com que o rendimento disponível no fim do mês seja mais reduzido. E, portanto, o que me parece aqui é que, havendo uma abertura, como existe neste momento, ao nível de financiamento bancário, os problemas estão sempre relacionados com financiamentos bancários, seja crédito à habitação, seja crédito pessoal, é disso que fala também o estudo da DECO, são esses compromissos que têm que ser assumidos pelos portugueses, são difíceis de resolver. E nesse estudo há uma coisa preocupante, se me permite, é que a própria DECO diz que não consegue acorrer a todos os pedidos. Exatamente. O que significa que não são algumas famílias portuguesas, são muitas famílias portuguesas que estão neste momento com este problema. Agora, nós temos também uma outra situação, que também passa por aqui. Recordemos-nos, por exemplo, do número de insolvências de sociedades e o número de insolvências de pessoas singulares, de famílias, que já se apresentaram à insolvência. E é curioso este estudo da DECO vir a relembrar este problema, porque se nós olharmos para as estatísticas, e é engraçado porque há uns tempos saíram estatísticas sobre isto, entre 2008 e 2011 houve um crescimento brutal do número de insolvências de pessoas singulares, de insolvências de famílias que não conseguiam cumprir com as suas obrigações. E, curiosamente, a partir de 2011, 2012, esse número começou a descer, começou a ficar mais reduzido. E é curioso hoje virmos falar outra vez desta questão e a DECO chamar a atenção para esta questão. Muito bem. Passamos agora, então, vamos falar de saúde para encerrarmos estes temas do dia de hoje. Hoje assinala-se então o Dia Mundial para as Doenças Raras e o Serviço Nacional de Saúde já investiu quase 90 milhões em medicamentos. Helena, eu acho que é fundamental, quando nós falamos de saúde, pensarmos no seguinte. Nós muitas vezes falamos da nossa qualidade de vida. Do que é que precisamos para ter mais qualidade de vida? Falamos de rendimentos, acabamos de falar agora de famílias endividadas. E o acesso também aos tratamentos. No fundo, acaba por nos garantir que há aqui um acesso garantido aos tratamentos. A saúde é o que está em primeiro lugar. Porque se nós não tivermos saúde, não temos qualidade de vida. Ponto final. E o Estado, nos termos até da própria Constituição, tem que permitir que os cidadãos sejam tratados. A notícia, o que vem dizer é algo que me parece óbvio, que é um esforço que o Estado português e os vários governos que têm liderado os destinos do nosso país têm feito. Ao fim e ao cabo, é olhar para aquilo que não é tão óbvio
que não é uma gripe, que não é uma doença crónica, olhar para doenças raras e permitir que os doentes de doenças raras possam ter o mesmo acesso à saúde e possam, no caso de não terem condições financeiras para isso, ser tratados. Eu acho que isto é uma questão de dignidade humana. É uma questão de dignidade. Todos os portugueses têm, independentemente da doença que padeçam, devem ter um tratamento por parte de um hospital público ou de um hospital privado, mas, nomeadamente, de um hospital público. Devem ter esse acesso. E este investimento que falam de 90 milhões de euros foi exatamente para isso. Foi para que pessoas que tinham doenças raras pudessem ser tratadas. O investimento na saúde... Porque exige aqui um tratamento também mais específico, um tratamento específico para estas doenças raras, para estes doentes com doenças raras. Sem dúvida. Quem tem uma gripe é sempre tratado, não é? Ou quem tem uma doença, doenças crónicas é tratado. Quem tem doenças raras muitas vezes tem dificuldades. E tem que haver médicos para fazer o diagnóstico e depois tem que haver medicamentos e esses medicamentos têm que ser comparticipados. E são caros, habitualmente são caros. Muito caros. Também aqui É a lei da oferta e da procura, não é? Porque são menos procurados, por norma, e por regra não eram comparticipados. Mas existe neste momento uma tendência, e penso eu que neste caso, para que o Governo tem vindo a investir ao longo destes anos, não foi só este ano, tem vindo a investir ao longo destes anos em comparticipar este tipo de medicamentos. E penso também não podia ser de outra maneira. Nós vemos outros programas, por exemplo, a nível da vacinação, vemos outros programas também onde neste momento já há financiamento, inclusivamente... Casos específicos das crianças. Há autarquias locais que neste momento oferecem as vacinas. E, portanto, também aqui, digamos assim, aqui estes doentes raros a terem aqui outro tipo de acesso também nos hospitais públicos e este investimento, então, de 90 milhões em medicamentos para tratar doenças raras. Pedro Neves Sousa, agradeço desde já a sua participação. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, então. Deus. Foram os temas da atualidade em análise hoje no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.